Agora, Rose, eu queria te fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro, eu queria saber o que que você acha, porque ele disse, ele começou a deixar a gente sonhar, né? Que ele disse que ele pode ser impeachmentado, empichado. Impeachment. Então, ele, né, Sim. deixou a gente já sonhar, né? Eu queria saber o que que você acha disso, se existe essa real possibilidade. Lógico, a gente sabe que se ele perder essas eleições de meio de mandato lá, a coisa pode ficar degringolar para ele. Mas, assim, existe essa real possibilidade dessa perda de eleições de meio de mandato? O que que você acha disso? E, acontecendo isso, existe realmente a possibilidade do impeachment? Agora, se acontecer impeachment, também entra o J.D. Vance, que é tão endemoniado quanto, ou até pior, né? E eu queria saber, além disso, que eu falei que eram duas perguntas, uma, eu queria saber, aí já não tem mais nada a ver, mas só para você discorrer com as duas coisas também, que eu quero saber o que que você está achando desse comportamento do Gustavo Petro. Uhum. Tá, vamos lá. Eu acho que existe uma chance muito grande do Donald Trump se dar muito mal nessas próximas eleições de meio de mandato, porque há uma insatisfação muito grande com ele nos Estados Unidos. A popularidade dele vem derretendo desde maio. Ele é um presidente muito impopular para início de mandato, que não é comum. A gente sabe que o primeiro ano é o ano, né, para os feio, né? A principal insatisfação com ele é sobre o custo de vida, são o que as pesquisas estão mostrando. O aumento do custo de vida nos Estados Unidos, em grande parte devido a essa tragédia que foi essa política tarifária, tanto que ele teve que voltar atrás em direção ao Brasil, inclusive, porque imagina, os norte-americanos tomam muito café, de repente aumenta 40% o preço para o consumidor final. E fora o café que eles não compram, né? Eles não compram o nosso pó de café, fora os produtores lá, né, que compram um café em estado bruto e etc, o grão. Então, isso pegou muito. Carne, que eles consomem muita carne, né? Parece brincadeira a gente falar, né? Para fazer hambúrguer, que é algo muito comum na dieta deles. Enfim, então, ele teve que voltar atrás dessas questões da tarifa justamente por conta do aumento do custo de vida. E que os americanos estão pé da vida com ele, porque na plataforma de campanha era reduzir o custo de vida do cidadão norte-americano, que o Joe Biden não tinha conseguido. Era porque não inclui só o preço só o preço dos alimentos, mas também, por exemplo, da gasolina, do aluguel e etc. E não se envolver em intervenções no sistema internacional. O que ele está fazendo? Ele está fazendo tudo errado. E a última pesquisa que eu tive acesso não mostrou nenhuma recuperação da popularidade dele. Ele só está caindo, se não me engano, ele chegou a cair entre maio e novembro uns 8 pontos. É muita coisa boa. É muita coisa. Então, qual que é a resposta que ele está dando? E uma coisa que é importante nessas pesquisas está crescendo a insatisfação entre os eleitores republicanos. E agora, com essa intervenção na Venezuela, está tendo uma confusão nessa base MAGA, né? Que é esse grupo que ele tem dentro do Partido Republicano, que, como eu disse, se amadureceu politicamente no contexto dessas intervenções que ceifaram a vida de muitos norte-americanos. Os contribuintes não viram nenhuma vantagem nisso, né? Porque lá nos Estados Unidos eles gostam de falar essa palavra, né? Contribuintes, né? Lá não é cidadão, não, lá é contribuinte. Não viram nenhuma vantagem nisso e, portanto, a questão política dele interna não é fácil, apesar dele ter uma base radicalizada. Agora, a gente teve esse evento do dia de ontem, a gente não deve subestimar que foi a morte, gente, isso é gravíssimo. Ele coloca, dentro desse neofascismo norte-americano, ele cria uma Gestapo, praticamente uma Gestapo, para lidar com os imigrantes. O que já é escandaloso, e o que causou também satisfação, porque muitos latinos que votaram no Trump acharam que não iam ter amigos, que não iam ser impactados com essa política, que os seus amigos, seus familiares, não iam ser impactados. Isso também já é um problema. Existir esse tal de ICE já é um problema por si só. Imagina ele matar uma cidadã dos Estados Unidos em que tem um vídeo gravado que mostra que ela não ofereceu nenhuma ameaça. Vocês lembram? Mas hoje, o J.D. Vance, ele apareceu hoje para dizer que ela foi morta por culpa dela mesma, entendeu?
que ela mesma provocou a morte dela, ele disse isso. Ainda disse que Gente, o cara teve a coragem de dizer isso, esse demônio desse J.D. Vance. E ainda disse Vou que o falar policial que atirou nela se machucou, porque ela jogou o carro em cima dele e ele depois foi para o hospital. Lógico que a gente já viu nos vídeos que isso é mentira, uma mentira deslavada. Entendeu? E essa polícia do ICE é uma galera totalmente despreparada e fazem o que querem. É uma coisa, assim, impressionante. Que gente é essa? depois os vídeos mostram eles barbarizando com os manifestantes. Sim, jogando bomba de gás lá. É o neofascismo norte-americano na sua fase mais nua e crua mesmo, é uma Gestapo. Mas, enfim, aí vocês devem ter visto que tiveram muitas manifestações nos Estados Unidos. No caso do George Floyd... Queimaram até bandeira. Eles, americanos, queimando a bandeira. Queimaram uma bandeira dos Estados Unidos nos Estados Unidos. Aí a gente vê os outros países fazendo isso. Então, assim, eu acho que o cenário interno para ele não tá fácil. E, somado a isso, eu estava viajando no final de semana, eu estava em viagem quando aconteceu isso tudo, né? Eu não consegui descansar, não viajei no Ano Novo, fui viajar depois, e eu estava em trânsito, 4 horas da manhã, gente, acordei, fui olhar no celular, estava acontecendo isso tudo. Aí você não consegue se desligar, né? Eu acho que ninguém conseguiu, acho que, assim, impressionou todo mundo. E eu estava viajando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos. E aí ele estava falando que essas eleições para as prefeituras, elas já significaram uma derrota para ele. E ele falou, Rose, nem tanto a de Nova York, porque Nova York é tradicionalmente um reduto mais progressista dos democratas. Mesmo assim, o Mandani, né, ele foi eleito não só com uma plataforma progressista, mas socialista, né, de dizer que ia lá o preço dos aluguéis, criar supermercados, creches públicas, etc. Mas aí ele estava falando que tem uma série de cidades que elas mostraram que ali os republicanos estavam perdendo força, né? E que eram as cidades chaves. E que isso significava também uma perda ali para os republicanos. E que acha que para ele as eleições vão ser muito difíceis. Se vai ter um impeachment, é difícil dizer. Eu confesso para você que eu não entendo muito da legislação dos Estados Unidos. Uma pessoa que é muito boa para vocês entrevistarem, que é muito boa nisso, acho que a Sara já conhece, porque estava lá no DCN, é o Hugo Albuquerque. O Hugo Albuquerque. Maravilhoso! Hugo, vamos chamá-lo. Ele manja muito de Estados Unidos, mesmo assim. Ele passou o ano de 2025, né, que teve as eleições, publicando quase que semanalmente, né, de 15 em 15 dias, um artigo sobre a política dos Estados Unidos. Ele é muito bom mesmo. Ele é uma pessoa que pode esclarecer muita coisa para vocês sobre isso. Mas o que eu tenho de conhecimento é que, neste momento, há muitos fatores que tornam a vida dele muito difícil para essas eleições, né? E passando por essa questão da perda de popularidade, os últimos acontecimentos, essas manifestações, essa questão do aumento do custo de vida, que ele não conseguiu resolver, e a questão da Venezuela, né? Tem muita água para correr, mas, assim, os analistas que eu tenho acompanhado é que acham que também a vida dele internamente não está fácil, porque essa questão da Venezuela, ela abriu uma caixa de Pandora e que, né, a situação para ele pode se... E, gente, dentro do Partido Republicano, deve ter gente pé da vida com ele, não somente essa galera do MAGA que deve ter olhado para ele e falar, meu amigo, você é eleito, me prometendo uma coisa e está entregando outra, mas não só isso, mas gente do Partido Republicano, os velhos falcões de guerra lá, que têm estratégias muito mais, digamos, sofisticadas de dominação, né? Tanto que vocês podem ver que logo após os acontecimentos, ele vai dar uma entrevista, ele fala uma coisa, e o Marco Rubio, que representa essa parcela mais tradicional do Partido Republicano, de uma estratégia imperialista, muito entre aspas, viu, gente? Sofisticado, quando eu estou falando sofisticado, eu digo mais complexa e não que eu queira elogiar. Mas que não é essa galera do MAGA que é porra louca, que é um Donald Trump, que é uma galera muito inteligente. E o Marco Rubio, ele não era do grupinho. O Marco Rubio foi uma concessão digamos, ministerial lá, eles falam no departamento, né? Mas uma concessão, é como se o Lula fizesse uma concessão aqui a uma parte do PT que ele não é lá muito chegado.
Isso significou a chegada do Marco Rubio, que é muito mais ligado aos republicanos mais tradicionais. Então, eu acho que muita coisa vai acontecer esse ano, tanto no âmbito do Partido Republicano. Por exemplo, um aspecto que eu acompanho mais com atenção, que é essa guerra da Ucrânia. O Donald Trump disse que ia acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas, né? E depois ele foi tentando um esforço. Enquanto ele dizia isso, senadores do Partido Republicano estavam ali deliberando no Senado para aumentar a ajuda para a Ucrânia, no programa específico que eles têm de ajuda à Ucrânia, gente do Partido Republicano. O Marco Rubio, agora é empregado do Trump, mas ele defendia a guerra da Ucrânia. Então, tem uns conflitos ali a serem solucionados. Eu acho que esse medida que não sei, à medida que esse cara for perdendo legitimidade, se tiverem muitos protestos, a galera ficar muito puta, se a galera do MAGA abandonar esse barco, uma parte, né? Eu acho que a vida dele vai ficar muito difícil para essas eleições mesmo. Eu tô querendo ver, viu? Tô querendo ver a bagunça feita. Do lado de lá, né? Sem que nos afete para cá. Mas e me diga uma coisa, o que eu acho interessante é que o Marco Rubio, ele é de origem cubana, né? E é movido também por esse ódio contra imigrante, contra latino, contra cubano. Eu acho isso uma coisa muito louca, isso, gente. Sim, e ele tem um ressentimento muito grande, né, com o povo cubano, assim. Eu não sei se foi o Marco Rubio ou o Trump que disse que Cuba poderia sofrer também. Enfim, foi o próprio Trump que disse, né? Agora, essa questão de fechar o cerco contra a região da América Latina, América do Sul mais específico, ela tem também o dedo do Rubio, né? Assim, eu não sei até que ponto a estratégia dele seria de sequestrar o Maduro, ou de tentar uma invasão por terra, ou de ocupação da Venezuela, algo que é muito difícil, né? Mas criaria um problema muito grande para os Estados Unidos. Mas o Marco Rubio, ele concorda com essa política de América para os americanos, né? Então ele tem um ressentimento muito grande com Cuba, parece uma coisa meio freudiana, assim, né? E ele acha que realmente os Estados Unidos precisam retomar a sua influência na região da América Latina. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!